Eliseu e Dayana. Eles se conhecem num bar e do bar pro Sapequiaiá. Foi festa. Mas ali tinha um encontro com responsabilidade. 12 anos, 3 filhos. A única coisa que eles não fazem conta é de quantas vezes já brigaram. E em todas as brigas, Eliseu apanha de Dayana. Eu tenho um amigo, eu tenho uma vontade, posta aqui. Eu tenho um amigo, que esse Eliseu apanha da Dayana. Eu tenho um amigo chamado Feijão, ele apanha pra caramba, apanha. Meu amigo tadinho, e ele é bonzinho, esse amigo meu Feijão. Amigo, pensa uma pessoa que eu gosto. Ele é pequenininho, a mulher dá cada coça nele. Eu já conversei com ela, já falei, já pedi, não tem jeito. Ele agora conseguiu se separar. Bom, mas no caso dele aqui, ó, ele vai levando toda a pior. Mas ele apanha tanto, né? Mas não fala nada. Fica quieto. E ela, como ele fica quieta, ela acha que está sendo ignorada. Aí, ela esperou o marido dormir e foi para cima dele. Eliseu, tomara que não aconteça com Feijão. Eliseu, na mesma cama em que ele namorou, fez sapeca com a esposa várias vezes, teve filho, tudo certo, aqui na zona sul de São Paulo. É nessa mesma cama que ele vai morrer. Nas mãos de Dayana. Olha, moço, quem é que pode dizer isso? Olha, cara, você acredita que pode acontecer isso? Pois bem, ela mata o marido e agora está foragida. Põe chuca-chuca na cidade. A revolta por conta da impunidade. Uma família que perdeu quem tanto amava. Eliseu foi assassinado. Mas o que deixa Sandra e Samuel, irmãos da vítima, revoltados, é que a suspeita de ter cometido o crime nunca pagou pelo que fez. É muito sofrido, né? A gente fica... É difícil até, né? Porque a gente sabe que foi uma morte que acabou ali, não se deu em nada. A pessoa está vivendo, convivendo, como se nada tivesse acontecido. Esta é a mulher acusada de ter cometido o crime, Dayana. Ela ficou casada com Eliseu por 12 anos. Tiveram 3 filhos. Um amor que transformou a vida do casal e de todos ao redor. Uma paixão que terminou em morte. Só veio a destruição, né, da vida até mesmo dos dois, né? Porque ele perdeu a vida e ela tá foragida, né? Dayana nunca foi presa, fugiu e sequer foi ouvida pelas autoridades. Sandra recebeu a informação de que a ex-cunhada pode estar escondida em Pernambuco, na casa de parentes. Quando fugiu de São Paulo, onde tudo aconteceu, deixou para trás todos os documentos. Agora vive no anonimato. Mas os irmãos da vítima garantem que desde o dia do crime, a mulher está recebendo ajuda. Simplesmente pintou o cabelo, né? Tentou esconder a face real que ela tinha aqui, para conseguir ter uma vida normal. Os filhos do casal, todos menores de idade, também desapareceram. Um dia antes do crime, Dayana deixou os filhos na casa de uma irmã. O primeiro indício, segundo Samuel, de que o assassinato foi premeditado. Um crime brutal que até hoje, 4 anos depois, causa muito mais do que tristeza para a família. Desde que perdeu o filho, a saúde da mãe de Eliseu tem se deteriorado. Traumatizados pelo sofrimento, os irmãos sequer guardam fotos do pedreiro. Meu irmão era tudo pra mim. Futebol, a gente jogava futebol junto. A gente tinha uma vida muito gostosa, assim, uma amizade muito boa.
ele me ajudou muito, ajudou a construir minha casa, que eu na época não tinha condições de pagar alguém para fazer, ele me ajudou. E eu, para falar a verdade, eu não consigo, não gosto de ficar vendo fotos dele. Toda a família se mudou da propriedade onde o crime aconteceu. Acreditam que a distância seja a melhor saída, mas não querem que a polícia e a justiça esqueçam de punir a mulher, única suspeita. O assassinato aconteceu onde Eliseu vivia com Dayana e os 3 filhos. Em um final de semana, Eliseu trabalhava com o pai como pedreiro. Foi justamente ele quem encontrou o corpo do filho. O pai do Eliseu foi até a casa e quando chegou viu a porta entreaberta. Aquilo não era comum, isso porque todos os dias o Eliseu ia trabalhar com o pai e era pontual. Mas naquele dia ele estava demorando. Chegou até aqui chamando pelo filho ao nome e também pela nora. Só que quando veio até aqui, ao quarto do casal, na cama, viu que o Eliseu estava desacordado, com as mãos amarradas e com um cinto no pescoço, já sem vida. Mas um detalhe que chamou a atenção do homem depois do desespero de buscar ajuda foi que aqui, olha só, ao pé da cama ele encontrou este pedaço de madeira. Aqui havia também algumas marcas de sangue, o que deu a entender que a mulher não teria agido sozinha para tirar a vida do companheiro. Samuel acredita que sozinha, Dayana não teria forças para render e amarrar o companheiro sem chamar a atenção de vizinhos. As brigas eram constantes na casa, mas naquele dia foi diferente. O silêncio dominou o local. Nada foi ouvido. Alguém ajudou ela, com certeza. Eu tenho certeza que alguém ajudou ela. Por quê? Porque ela não ia fazer aquilo sozinha. E ele era um cara forte, entendeu? E do jeito que ele estava na cama lá, eu acho que foi ajudado por alguém. O homem revela ainda que dias antes do crime, flagrou a cunhada com outro rapaz na rua aos beijos. Esta seria mais uma traição que Dayana cometeria ao longo do relacionamento. Foi depois deste flagrante que tudo aconteceu. O Eliseu e a Dayana estavam numa mesa de bar, conversando, bebendo bastante. Era noite. Eles estavam bem aqui, perto da porta. Depois de um determinado momento, eles começaram a discutir, trocaram ameaças e até mesmo agressões. Foi então que a Dayana se levantou e foi até o banheiro do estabelecimento. Só que nesse trajeto, ela estava falando alguma coisa, falando baixo. O dono do local, que estava atrás do balcão, conseguiu escutar e contou à família. Ele disse que a mulher afirmava que daquela noite o Eliseu não passaria, que ela iria tirar a vida do homem. Foi então que depois ela voltou para a mesa, se assentou e a discussão continuou. Por ali, eles ficaram cerca de 2 horas. Depois, pagaram a conta e foram embora. O dono do bar que eles estavam é amigo meu. Ele falou que os dois estavam brigando muito, discutindo muito, né? E teve até um momento que o dono do bar escutou ela falando que ela foi no banheiro e escutou ela falando que ele dessa noite não passava. E eles brigaram muito nessa noite. E ela, pelo que ela estava falando, ela já estava planejando isso já fazia um tempo já. A promessa se cumpriu. Eliseu sequer teve a chance de ser socorrido. A perícia não conseguiu apontar se a vítima lutou e resistiu antes de ser amarrada, mas determinou que a morte foi causada por asfixia. Testemunhas afirmaram que a mulher teria assumido o que fez na rua. Depois do crime, a Dayana saiu de casa e começou a correr pela rua de onde morava.
Quando chegou até aqui, algumas pessoas escutaram que ela falava a todo momento que havia acabado de tirar a vida do próprio companheiro. Quando ela chegou próximo a uma casa, havia um morador. E este morador escutou ela falando tudo o que havia acabado de fazer, que ela tinha matado o Eliseu, o marido dela. Foi então que o homem tentou conter essa mulher para chamar a polícia, mas não deu tempo. Enquanto ele entrava na residência e ligava para a polícia, a mulher fugiu e simplesmente desapareceu. Depois disso, ela não foi mais vista. Dayana não tinha nenhum parente em São Paulo. Isso reforça a suspeita de Sandra de que ela tenha fugido para a casa do pai no estado nordestino. Sim, ela está vivendo vida normal. Até segundo informações a gente tem que ela arrumou uma outra pessoa, no mesmo nível dela também, usuário de drogas, né? E ela vive uma vida normal com ele, mas da mesma forma que ela vivia aqui. Um relacionamento baseado em brigas. Eliseu conheceu Dayana em um bar. Graças a amigos em comum, engataram o romance. A chegada dos filhos foi uma questão de tempo. A família de Eliseu nunca concordou com o relacionamento. A mulher agrediu o rapaz constantemente. Ele, por amar a esposa, sofria calado. Ela, todos os finais de semana, até mesmo na semana, ela não dormia em casa, passava noites fora de casa, drogada e traição, né? Traição com frequência. Os conselhos da família que apoiavam a separação nunca foram ouvidos. Depois de cada briga, vinha o perdão. Muitas das vezes, os filhos pequenos presenciavam as discussões. Sandra conta que constantemente Dayana desaparecia. Quando ela saía na sexta-feira, ela só voltava na segunda. Passava esse tempo todo nas ruas, sem tomar banho, bebia. Passava dias fora de casa, sem dar notícias. Eliseu trabalhava, cuidava dos filhos e da casa. Um pai dedicado que foi brutalmente assassinado. Um amor que lhe custou a vida. Uma pena que o amor dele, a paixão dele, que ele sentia por ela, me recebeu em troco a morte, né? Eu acho que não tem justificativa para a pessoa morrer daquela forma. Ele não merecia isso. Ainda mais para uma pessoa que dizia que amava ele, né? E esta é a mulher que está foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.